Bom dia pessoal. Nós vamos ler aqui e falar sobre uma coisa importantíssima que depende a sua vida com Deus, que depende você vencer, que depende a sua vida eterna, que é o que? Você acreditar nas promessas, aquele que prometeu, né? E também você jamais você deixar ser induzido pelas promessas do diabo, mas acreditar em todo o testamento que Deus deixou uma herança e as promessas, você acreditar, você dar sua mente, seu coração. Por isso que ele falou, você tem que acreditar nas promessas, acreditar em Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, que é fisicamente, e todo o seu pensamento, entendimento, consciência, tudinho. Você acreditar e dar toda a ênfase a isso aí. Vou começar a ler aqui, ó, nas promessas que o diabo faz. A promessa para destruir, para arruinar, que começou já no Jardim do Éden. A promessa que ele determinou ali, ó. Mas a serpente, Gênesis 3, a partir do 1. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim. Ele interpelou ela, né? Aí ela respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então foi um alerta, um aviso: não faça isso. É igual uma pessoa não toma esse veneno que você vai morrer, não coloque a mão ali, não pegue nessa eletricidade, você vai morrer eletrocutado. E a pessoa, olha o que ele fez. Aí ele prometeu para ela, olha a promessa do diabo. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. A promessa que ele falou, que ela não vai morrer, porque Deus sabe em que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então a mulher foi, pecou e fez toda aquela tragédia, e Adão e Eva, e a terra foi amaldiçoada, né? Foi ali. A promessas de Deus, olha as promessas de Deus. Deus fez aqui, ó. Gênesis 1, começa ali. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. 26. Conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Olha a promessa. Tenha ele, deu promessa. Tenha domínio. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem e sua semelhança os criou, homem e mulher os criou. E Deus o abençoou e disse: sede fecundo, multiplicai, enchei a terra. Olha as promessas. E sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que rastejam pela terra. E ainda disse: eis que vos tenho dado todas as árvores que dão semente e acham na superfície de toda a terra. Todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes serão para mantimento, e assim o fez. Então, essa a promessa. Olha a promessa de Deus. Vamos olhar aqui, cumpre a promessa, que você tem que acreditar nessa promessa. No livro de Números 23, está escrito assim, 23:19, Deus não é homem para que minta. Então você presta atenção no que você está vivendo, no que você está clamando, que você vai falar com Deus, Deus te responde. Você tem que crer, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou e não posso revogar.
Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao rei. Deu para entender? Então Deus não é homem para que minta, e é para você pôr toda a sua força. Se está faltando de concretizar as coisas, então está faltando entendimento. Você está buscando a Deus, crendo com o seu entendimento, você está deixando seta negativa, que não condição, está doendo, dor, não vou conseguir, pensamento, conversa de pessoas. Ou no seu coração, já no seu coração você já recebeu a mensagem que você tem que ser pobre, miserável, morrer sozinho, você viver com complexos, você ser atormentado, você é a si mesmo, você carrega um karma, não é isso não. E de toda a sua alma, o seu sentimento, aquilo outro, você deixa ficar chorando, só lamentando, você vive de alimentação, de choro, de lágrimas, enxuga essas lágrimas. E onde que é a outra parte? Que é de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua condição física, que é o seu corpo, a sua atitude. O que expressa? Você sai para batalhar, você sai crendo, você vai para o culto, você vai para a igreja, você vai buscar ajuda, você ora, suas atitudes, você é molenga, você deixa a moleza te dominar. Então você não tem seu corpo físico, você tem que se levantar, levanta o seu lugar e sai orando pelo seu quarto, levanta o seu lugar e sai em direção à conquista, sai lá, quantas vezes tiver que ir lá, quantas vezes você tem que ir lá e pedir que faça justiça pela sua vida, pela sua causa. Então você tem que acreditar nas promessas. E aqui a outra passagem, aonde mostra, aqui, você está acreditando, em Ezequiel 12, 28. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras, das minhas promessas, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Então isso está determinado, pois repreenda o mal que queira te colocar dúvida aí na situação, e você vê ali, se alimenta de que ele é fiel. Aí vem aqui a outra passagem, em Atos 1, 4, e comendo eles, determinou-lhes Jesus Cristo com eles, que não se ausentasse de Jerusalém, mas esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvisse, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Quer dizer, o Deus Todo-Poderoso entrar dentro da pessoa e a pessoa passar a lutar para ouvi-lo, obedecer e lutar todo dia para obedecer. O Espírito Santo, não muitos depois desses dias. Então está aqui, vamos lá ler outra passagem para você estar fortalecido. O que fortalece a pessoa é a palavra de Deus. O que fortalece a pessoa, dá entendimento, dá força, dá condições, dá vitória, faz cumprir, faz estar diante, vencer os inimigos, vencer a situação, a causa e permanecer firme, é a palavra. Aqui, em Hebreus, no livro de Hebreus, está escrito aqui, Hebreus 10, 23, está escrito aqui, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às obras e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima, entendeu? É para você acreditar, você alimentar a fé, você andar, você tem que buscar em Deus para passar para as pessoas, você não ficar procurando alimento, porque muitas vezes a pessoa outra nem buscou, nem está ali, ela vai falar qualquer coisa, ela vai te dar e principalmente incrédulo, e muitas vezes os que estão na igreja estão nos caminhos errados, tomando atitudes erradas. Então as promessas de Deus é verdadeira, agora tem as promessas do diabo que querem te consumir, te destruir. Então aqui vamos ler aqui mais uma passagem para você se fortalecer, aqui
Vamos aqui, ó. 1 João 2, a partir do 24. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que procuram enganar. Então, para você se desviar. Então, a promessa é o Espírito Santo, para você entender o reino de Deus. A promessa de Deus é o reino de Deus. Você ter vitória aqui agora. Você ter vitória contra o inferno. É para você não aceitar a mente da potestade do ar. Porque a potestade do ar, ela veio o quê? Dominar, para que a pessoa receba a seta. Como dizem em Salmo, né, sobre a seta de Satanás. Em Efésios fala os dardos inflamados do diabo, que fala em Mateus, nos livros do Evangelho, fala sobre a seta das tentações. O Pai Nosso fala assim, não nos deixe cair em tentação. O que é essa tentação? É seta. Em Salmo 91, você vai ver lá que os dados inflamados, a seta que voa de dia, as palavras negativas que quer tirar você do caminho, quer te confundir, aquele jugo irmão crente que vem te passar informações negativas, pensamento de profetiza, você que vive atrás dessas promessas, não, você tem que viver da promessa que está escrito aqui, essa é a fé. Então a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas. Então a promessa de Deus, né, e te dá vitória. Então essa, não vos conformeis com esse século, mas transformai nas promessas de Deus. Você tem que acreditar naquele que desceu aqui, venceu o mundo, venceu tudo e pagou com a vida, veio pagar. O Filho do Deus Todo-Poderoso. Se você não acreditar no Filho do Deus Todo-Poderoso e abandonar esse pecado, então existe uma condição para você receber essas promessas. Você tem que se arrepender dos seus pecados, se batizar nas águas, receber o Espírito Santo, que é a promessa de Deus, e essa promessa do Espírito Santo, que é o próprio Deus, o Deus dentro de você. Sem Deus dentro de você, você não vai vencer, você não pode vencer essa mente que vem do mundo, ela vem totalmente batendo de frente de pessoas, televisões, jornais, religiões, um monte de religiões. Se você não receber o Espírito Santo, é impossível você vencer essa batalha. Então você tem que pegar essas promessas, a promessa que vem de Deus, e determinar, você se agarrar a essa promessa. Quando eu saí, eu morava de favor ali, quando eu quis minha esposa, eu falei, Deus me dá uma esposa. Deus me deu uma esposa. Eu corri, lutei, sacrifiquei, jejuei 80 dias, pão e água, e tive que pagar o preço. Então Deus me deu a minha esposa e me abençoou. E quando eu quis minhas bênçãos financeiras, eu tive de aluguel, eu fui morar de favor na casa do meu sogro. Falei, Deus me cumpre. E Deus deu uma promessa, sai da tua terra, da tua parentela, e para a terra que eu te hei de mostrar. Então eu larguei meu trabalho e fui procurar minha casa de qualquer dia, com um valorzinho que eu tinha na mão, um valor que Deus tinha ali, e multiplicou, porque Ele deu casas, me deu casas de aluguel. Eu saí, Ele falou, ser fiel no pouco e no muito te colocarei, ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Eu sou fiel há mais de quase 30 anos, então por causa da minha fidelidade para com Deus, que eu saí nas promessas dEle. Ele falou, em lugar da vossa vergonha, Ele me disse, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, em lugar da vossa afronta, exultareis, dependerei, viverei da minha herança, que é o que acontece. Eu conquistei casa, tem casas de aluguel, e essa herança, eu dependo dela, os aluguéis que eu dependo hoje. Então Deus financiou a minha vida para cuidar de mim enquanto aqui, para me fazer as coisas dele. Então é por isso que eu me dedico aqui, falando das promessas dele, acreditar, porque eu creio nisso. Ele falou sobre isso. Ele falou que eu não teria paz enquanto tivesse minha casa. Então Ele me deu tanto a minha casa, como casas de aluguel, me deu renda, me deu condições. Então você tem que, olha só, que cumpre a promessa dele. Mas existe uma condição: você viver com Deus, você andar com Deus, você lutar contra o mundo, você negar
Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O príncipe desse mundo já foi condenado. Você não aceitar suborno, você não aceitar as mentiras, você não aceitar enganar, você não aceitar desejar o mal, nem para o seu maior inimigo. Você nem tem esse sentimento. Jesus Cristo falou para os apóstolos: de que espírito sois? Ora, sabeis que eu vim nem para julgar, eu vim para salvar. Então Jesus Cristo determinou isso aí. E ele falou: pedi, recebe, buscai, encontra, batei e abrir-se-vos-á. Eu vou fazer uma oração para você. Receba, creia muito mais, se fortaleça. A partir de agora se encher. Ó Deus, em nome de Jesus, essa pessoa abriu o interior, abriu o coração, ela entendeu que tem que colocar toda a força, todo o pensamento, todo o foco, toda a revolta contra o negativo e tudo, meu Pai. Então ela se arrepende de ter ouvido tanta notícia de pobreza, miséria, que não tenha jeito para ela, que o pecado dela, que ela não ia ser perdoada. Então o Senhor venha ao encontro dela, o Senhor venha ao coração dela. E agora, meu Senhor, tudo que esteja na mente dela, que impedir essa promessa, seja agora, daqui a pouco, seja depois que querer investir contra ela, eu quero teus anjos lá agora. Eu quero teus anjos lá agora, eu dou ordem, determino lá agora. Sai da cabeça dela, sai do corpo dela, sai da mente, sai da visão, sai do coração, sai da vida financeira, sai da vida da alma. Espírito da perturbação, ela quer paz. Diabo desgraçado, sai de sua miséria, sai com sua seta, todas as suas setas, todos os seta, meu Pai, do medo, do receio, da dúvida, da incredulidade, meu Senhor, que enganou ela, meu Pai, com religião, enganou ela, meu Pai, com igrejas, com lugares, meu Pai, que fica, meu Pai, caindo, rodopiando, vive de profetiza, meu Pai, dependia disso, mas a partir de agora ela depende da sua promessa, é ter contato com o Senhor, resposta do Senhor. O Senhor me deu resposta, o mesmo Deus que me deu resposta, dá resposta para ela agora, pois eu expulso da cabeça dela, nada vem impedir dela se arrepender, nada impedir dela entregar a vida dela, o coração, a mente, confessar ao Senhor, meu Deus, largar o mau caminho, está determinado. O engano que tinha poder sobre ela, sai agora. Tinha o medo que tinha, a mentira tinha poder sobre ela, sai agora. Doença junto com enfermidade, espírito da perturbação, sai agora. Sim, meu Deus, todo o trabalho, toda a feitiçaria, toda a magia negra que entrou na vida dela com um jeito do outro, vingança, meu Senhor. Eu determino agora, em nome de Jesus, meu Deus, é ela que se coloca agora, e ela aceita, e ela se revolta contra essa negatividade, essa derrota, esse espírito de morte, esse suicídio, vício, meu Deus, está determinado, não tem poder sobre ela, sai da mente dela, sai do corpo dela, sai da vida dela, sai das cabeças dela, eu te expulso, te ordeno. Houston now controlling Atlantis on its way. Recebe ela, o nome dela esteja escrito no livro da vida, com a presença, meu Pai, fortaleça ela e ela tem uma mudança de vida, meu Pai, no seu poder. Atlantis on its way, all three engines now throttling down as